Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Salmo 50 da liturgia de hoje. O Salmo 50 nos convida a esse louvor, a esse pedido de abrir os nossos lábios para louvar sempre ao Senhor, para agradecer sempre ao Senhor. Mas hoje é sexta-feira e esse dia é muito especial. A igreja nos convida, né, a reconhecermos que somos pessoas humanas, portanto frágeis, pecadoras e que precisamos constantemente pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós. E com o Salmo 50 nós podemos dizer: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me toda inteira do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro e dai-me de novo a alegria de ser salvo. Então peçamos ao Senhor que Ele retire de nós todas as impurezas, retire do nosso coração tudo aquilo que não faz bem para a nossa saúde física e mental. Que Ele retire do nosso coração aquilo que atrapalha o meu relacionamento para com o meu irmão, com a minha irmã. Que Ele nos purifique e que Ele nos devolva a alegria. E muitas pessoas, né, às vezes, são coisas pequenas que nos tira a alegria de viver. Então peçamos ao Senhor nesse dia de hoje que Ele nos dê essa alegria, a alegria de sermos salvos, a alegria de sermos filhas amadas e filhos amados do nosso Deus. Que o Senhor nesse dia de hoje nos conceda essa graça. Também vamos pedir a Deus saúde, saúde para nós e saúde para todas as pessoas que amamos. Aqui nós vamos trazer alguns nomes, mas você também aí, que nesse momento reza comigo, traga presente as pessoas que você conhece e que você quer trazer presente para este momento de oração. Vamos rezar pela Maria Rita, pelo Miguel Barros, pelo Davi Lucas, Pedro Miguel, Ana Gabriela, Júlia dos Santos, Ana Liz, Tereza e Ricele Bezerra. Rezar também pela Rosineide Maria Lins, pelo Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues, Alex Mota Gil, Neide Solange Gomes, Milena Coelho e sua família, Maroli e sua família, Liene Santana, Meire Correia, Janicléa Freitas, Maria Leite, Maria Agnello, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Adailma. Queremos também rezar pela família de Raimundo José Coelho, né? Sobretudo para sua esposa Clarinha e suas filhas, netos, todos os familiares. Também rezemos pela Maria Auxiliadora Castro, o Baldo Cardoso, também pela família do Heleno Magalhães, pela Keila Jubiele, né, que já fez a cirurgia, para que ela se recupere logo, né? Rezemos pelo Fabiano e pelo Eduardo Oliveira, pela Joana e Lucivânia Martins, João Paulo, Ritinha Castro, pela Sandra da Silva, que fez um procedimento cirúrgico e graças a Deus também está se recuperando bem, pelo Gidelvan Alves, a Angelina e Marise Umbelina de Santana, Maria Isabel Dias da Silva, que também está se recuperando bem, Maria José Ferreira Messiano, e vamos rezar de novo, rezar mais uma vez por todas as famílias que moram em Sussuarana, né? Sussuarana lá em Itanhaçu, Bahia, né? Queremos também trazer presente todas as vítimas da pandemia, todas as pessoas que pegaram o vírus, que estão se recuperando em casa, e também pelas pessoas que estão internadas, que estão nas UTIs. Vamos rezar também por todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram desempregados. Vamos trazer presente todos os nossos familiares e colocar no colo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vamos refletir o evangelho que está na liturgia de hoje, Mateus capítulo 10, do versículo 16 ao 23. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês aos tribunais e açoitarão vocês nas sinagogas deles. Vocês vão ser levados diante de governadores e reis, por minha causa, a fim de serem testemunhas para eles e para as nações. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados como ou com aquilo com que vocês vão falar, porque nessa hora será sugerido a vocês o que vocês devem dizer. Com efeito, não serão vocês que irão falar, e sim o Espírito do Pai de vocês é quem falará através de vocês. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Eu garanto que vocês não acabarão de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje trata da questão do testemunho e da perseguição. Testemunho e perseguição. E começa dizendo, eis que eu envio vocês. Veja só, eis, é o Jesus dizendo, né? Para os seus discípulos e para as suas discípulas. Para os discípulos e discípulas de ontem e para os discípulos e discípulas de hoje. Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A palavra, né, o evangelho não é nada animador, né? A gente percebe nas palavras do evangelho de hoje, né, que o ser missionário não é nada uma tarefa fácil. Por isso, precisa ter bastante equilíbrio. Por isso, precisa ter equilíbrio. Ser missionário, ser missionária, verdadeiro, né? Porque eu posso sair por aí, fazer uma visitinha na casa de um, na casa de outro, tá tudo muito bem, muito tranquilo, né? Porém, aqui Jesus está falando daquele missionário que não se cala diante das injustiças. Daquele missionário que vai falar, que vai gritar, que vai dizer as coisas quando elas não estão sendo justas, quando elas não estão sendo corretas. Quando há exclusão, né? Por isso, não é uma tarefa fácil. Os discípulos, a gente já sabe, né? Pela história, pela própria palavra, né? Pelas escrituras, que eles e elas sofreram muito. Foram presos, foram perseguidos, maltratados, tudo por causa de Jesus Cristo. E aí Jesus não engana, né? Ele não vai dizer que vai ser tudo fácil, não. Mas é interessante que ele vai fazer algumas promessas e ele cumpre, né? Deus cumpre com aquilo que fala, né? Então, ser missionário não é uma tarefa fácil e aí por isso precisa ter muito equilíbrio. E nós podemos evitar conflitos, nós podemos evitar confrontos quando possível, mas tem uma coisa que nós não podemos ser,
medrosos e medrosas. Um cristão jamais pode ser medroso, um cristão jamais pode ser medroso, uma cristã pode ser medrosa, jamais. Porque precisamos enfrentar determinadas situações por causa de Jesus Cristo, por causa do projeto de Deus, por causa do reino de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, ser prudente como a serpente não quer dizer ser esperto e enganador, nada disso, né? Então, ser prudente como a serpente não quer dizer ser esperto e enganador, ser esperta e enganadora, mas ser atento e ser prudente. Ou seja, viver de uma forma honesta, de uma forma correta. É isso que o Evangelho está dizendo, ser prudente como a serpente. Não é enganar as pessoas, né? Mas é ser honesto, é ser correto, né? Ser justo, né? Então, no meio de tanta aflição, Jesus faz uma revelação muito importante. Será dado aos discípulos e às discípulas o dom do Espírito, sobretudo nos momentos difíceis, nos momentos de perseguição, nos momentos de dificuldade. O Espírito, ele vai estar do nosso lado. Ele vai estar conosco, né? Ele vai estar conosco, dando força, nos dando coragem, né? Colocando palavras nas nossas bocas. Por isso Jesus vai dizer, olha, não se preocupe com o que falar, porque na hora certa, né? Na hora certa, o Espírito vai ajudar você. Jesus está nos dando essa garantia. E por que será que a gente tem tanto medo de seguir Jesus do jeito correto? Porque falar é muito fácil. Para eu falar aqui que eu sigo Jesus, fazendo a reflexão do Evangelho aqui da minha casa, de um lugar muito tranquilo, né, bem protegida, isso é fácil. É muito fácil. Agora, o difícil é eu anunciar a boa nova de Jesus Cristo lá, né? Nos lugares aonde eu sei que eu posso ser perseguida, né? É falar a verdade onde há mentira, certo? É dizer a verdade onde só tem mentira. Né? É lutar por justiça onde há injustiça. Sabe por quê? Porque é difícil, porque aqui como o próprio Evangelho diz, vocês vão ser levados diante de governadores e reis por minha causa, a fim de serem testemunha para eles e para as nações, né? Então não vai ser não é uma missão fácil, não é, e não foi fácil para os discípulos. A gente viu, se não me engano, durante a semana passada, na primeira leitura, né? No domingo, na verdade, dia de São Pedro e São Paulo, e Pedro estava preso, ele foi perseguido, né? Por causa justamente de Jesus Cristo, porque ele professava a sua fé não só com palavras, mas também com gestos, com atitude, com ações, e que isso nem sempre a gente consegue fazer. Então, é para dizer que Jesus promete que nós não estamos, ele faz essa promessa, já fez, né, essa promessa e ele cumpre, que nós não estamos sozinhos e que nós temos alguém que vai nos defender na hora certa, na hora exata. E depois, assim, a pior dificuldade, né, que os discípulos enfrentaram, as discípulas da primeira hora, né, o missionário sempre enfrenta, todos os missionários enfrentam, de um jeito ou de outro, é justamente a dificuldade, né, do confronto com a própria família. O Evangelho de hoje vai falar, né? O irmão entregará à morte o próprio irmão. Quantas vezes a gente escuta, né? Mas por que você vai, para que você vai fazer, você vai seguir, por que você vai, né, fazer, trabalhar na igreja, por que você vai fazer isso? Você não ganha nada, né? Você não tem, lá ninguém te dá nada, não dá nenhum salário. Então, às vezes, a nossa própria família,
ela coloca dificuldade, né? E aí a gente, muitas vezes, e eu acredito que naquela época também, a gente fica nesse impasse, né? Eu vou seguir a família, aquilo que a família está pedindo, ou eu vou seguir Jesus Cristo? Às vezes as duas coisas não casam. Claro, tem família muito boa, família que apoia, né? Sobretudo quando o filho vai ser padre ou quando a filha vai ser freira, né? Vai ser irmã. Tem família que super apoia, né? Que faz de tudo, mas tem muitas famílias que não apoiam, que não dá força, que despreza, né? Que às vezes fica até com raiva, deixa de falar com o filho, com a filha. Por isso, meu irmão e minha irmã, é interessante a gente saber disso, né? Que o seguimento a Jesus Cristo nunca foi fácil e nunca vai ser fácil. Por quê? Porque o próprio Jesus o próprio Jesus diz isso para nós através dos seus evangelhos, né? Então, meu irmão e minha irmã, nós vamos continuar rezando esse evangelho, fazendo também essa avaliação. Eu sou realmente um missionário, uma missionária equilibrada, capaz de suportar também os conflitos, né? Capaz de suportar as perseguições e de continuar firme, de não desistir jamais do projeto de Deus, porque às vezes na primeira dificuldade a gente cai fora e aí tá tudo errado, né? E o próprio Jesus disse que a gente precisa perseverar, é preciso perseverança. Muitos cristãos e cristãs, né, da época de Jesus e logo nas primeiras comunidades, não desistiram, não tiveram coragem de ir à frente. Na primeira dificuldade, fugiram, né, com medo, né, de ser mortos. E aqui mais uma vez, a gente pode evitar o conflito, podemos evitar confrontos, mas jamais, né, jamais a gente não pode ser medrosos e medrosa, porque quando a pessoa é medrosa, ela deixa realmente de dizer aquilo que precisa dizer, ela evita, né? Ela foge. Aqui é interessante que o Evangelho, inclusive o Evangelho diz que a gente, aqui eu garanto a vocês, né? Quando o Evangelho diz que você pode fugir para outros lugares, né? Quando você for perseguido, você deve fugir, sim, para outra cidade. O Evangelho é bem claro, ó. Fujam para outra cidade. E aqui, esse fugir aqui não é fugir da missão, né? Mas é também, eu acho que é a questão da prudência mesmo. E o Evangelho, justamente, a boa nova de Jesus Cristo, ele se espalhou, por quê? Porque aqui não dava, não, né? Aqui tinha muita perseguição, os discípulos foram indo para outra cidade, e o Evangelho foi se espalhando. Aqui não é questão de largar, né? De largar a missão, né? De deixar a missão, mas ir para outros lugares e expandir, pelo contrário, é para expandir mesmo a missão. É o ser prudente mesmo, né? Se a minha vida, se eu estou correndo perigo de vida, às vezes é preciso recuar para depois, né? Para depois ir para frente, né? Para depois continuar com essa missão. Por isso, eu acredito muito que a gente precisa rezar muito, para a gente descobrir mesmo qual é o meu papel nessa sociedade, qual é o meu papel na igreja, qual é a minha missão mesmo, né? O que está precisando mesmo e quantas vezes na nossa própria comunidade, ou às vezes até na nossa própria família, tem gente precisando, tem pessoas precisando do nosso testemunho. E às vezes a gente se cala, a gente foge, a gente não quer saber, né? E ali quantas vidas poderiam ser salvas se se eu me colocar à disposição de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje, que Ele nos conceda sempre essa graça de sermos testemunha da boa nova de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.